Que 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 é isso que estão inventando agora, em termos de linguagem, um movimento bem específico no Brasil, né. A gente não tem esse movimento de português nem na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, nem no Canadá, nem em toda a América Latina, né, porque como é que ia ser pretunhol, seria preto-glês, né, não temos isso. E por que essa mulher, que se diz uma grande escritora, que não é, escritora de um livro só e de palestras, inventa um troço desse e é apoiada, e ninguém fala nada. Olá pessoal, vamos então a mais um vídeo para falar de linguagem, principalmente porque quando a gente fala de linguagem, a gente fala do ser. Não tem como, não tem como separar. O ser se expressa na linguagem. Então, quando eu tenho língua materna, ela é uma língua materna porque é a base da minha formação. Quem foi que eu escutei primeiro? Parece que o pessoal que é político assim, meio que é lesa, né? Você está dentro de um útero, teu cérebro está tudo formando ali, né, daquele ser, está escutando um som muito mais frequente, que não apenas o coração, mas voz da mãe. E a voz da mãe, quando está sendo cuidado nos primeiros, vamos dizer que cuide só 3 meses ou 6 meses, vamos dizer que só amamente isso, mesmo que seja, é o suficiente para ter uma formação. E durante 2 anos, em qualquer criança, ser masculino, feminino, seja o que for que nasceu, durante 2 anos, todo o conteúdo neurológico faz uma nidação pelo corpo daquele bebezinho, para ele começar a sentir, perceber, né, se dando conta da realidade. Então tem todo um processo, e isto está ligado à linguagem. Crianças que não falam logo, né, tem sempre um pediatra, um logopedista infantil para estimular. "Ah, 3 anos, não está falando ainda", né. Eu, particularmente, falei tarde, né, meu filho também. Será que é uma questão genética? Não é? Mas, claro, não é totalmente mudo, mas, assim, não tem aquele desenvolvimento da linguagem. Tem crianças que se desenvolvem muito, não tem a ver com escola, não tem a ver com vizinhança, não tem a ver com convivência. É complicado a gente mexer com isso, né, porque são várias diferentes. Eu sempre falo, não dá para você ter uma resposta, um quadradinho e ficar, ah, tranquilo, tranquila e deitar, comer pipoca, assistir filme, que está tudo resolvido. Claro que não. E quando alguém vem mexer, né, nós tivemos que língua? Esse país foi criado como e por quê? Tudo bem, existiam outras nações aqui, mas não civilizacional. E hoje nós temos uma baita civilização, né, em geral no ocidente, desenvolvida, tecnológica, com ciência, com hospital, com remédio, com fármacos, com tudo aí que o próprio partido e ideologia estão colocando, e ao mesmo tempo o anacronismo é defendido dentro dessa ideologia, um anacronismo tribal. "Ah, 400 anos atrás a terra era nossa", diz o índio. É? E antes de você, você nasceu aí? Será que esta terra sempre houve você? Ou você já é uma outra versão do que existiu antes? Existiu uma civilização em toda a América Latina diferente, atravessou ali um pouco a floresta amazônica e não tinha?
Não havia nenhuma pirâmide, nada que a floresta cobriu, não tinha um resquício dessa civilização anterior. Vocês dominaram, vocês os índios, as histórias indígenas contadas, relatadas por pessoas até antropólogos, sabe, muito bem intencionados, eles se comiam, havia canibais. Os índios, né, tinha também os rituais antropofágicos. Uma tribo era inimiga da outra, tanto é que tanto aqui como nos Estados Unidos, no Canadá, às vezes uma tribo ficava do lado inglês, outra tribo ficava do lado francês, né, que era francês e escocês lá. Aqui o espanhol, o holandês, o francês também esteve aqui, né. Então havia as tribos que se aliavam a homens brancos contra o inimigo do branco, mas contra também o seu próprio inimigo. Então não tinha um reino paradisíaco com cada tribo vivendo feliz, sabe. Eles podiam ter se matado e se dizimado muito antes até do português chegar aqui. E a questão da escravidão, você como branca não pode falar. Tá, vou falar como historiadora, como filósofa, de ter estudado e me apoio em discursos de homens que estudaram negros. E a gente tem hoje, né, que vão falar desses negros que não aceitam esse revisionismo, que eles são brancos, que eles estão cooptados pela ideologia branca, que eles embranqueceram internamente, que isso é a coisa mais idiota, preto com alma branca, sabe, essas baboseiras. Para mim é baboseira, porque chega um ponto que a ideologia, imbeciliza tanto, infantiliza tanto que fica idiota. Parece história de, sabe, de quadrinho bobo. Sério mesmo, gente. Eu não consigo conceber que uma academia dentro de uma universidade aceite e avalie determinadas coisas. Ou então não tem cérebro e o meu é o único que está funcionando nessa terra, ou das pessoas que me seguem, que me ouvem, né. E a grande maioria acadêmica já dissolveu o cérebro. Porque eu vejo cada tese, cada coisa, eu acompanhando o mundo acadêmico, eu falo: "Meu Deus do céu", eu não recomendo nenhum jovem para a universidade. Não, principalmente as federais, principalmente. Mas as particulares não estão ficando atrás. Por quê? Porque a maioria está sendo comprada pelo governo chinês. Mas não é para colocar o ensino chinês, né, forte, competitivo, que tem lá, a meritocracia toda na China. As crianças competindo entre si, porque quem se sobressai ganha uma pe a família ganha uma pensão, se o aluno se sobressai, tira 10 em tudo, vamos dizer assim. Aqui não tem nem incentivo nem para estudar, nem para a família colocar. Então, assim, quando a pessoa fala que é o modelo chinês, que Rússia, China, Índia, África do Sul estão juntos, isso aqui, só para oprimir e meia dúzia enriquecer. Só. Não tem modelo ideológico. A gente vai colocar o povo todo para trabalhar como o chinês faz? Porque a ex-presidenta disse: "O modelo chinês é o ideal para nós". Aí eu digo: "Faz, bota, primeiro, uma ditadura militar. Segundo, a maior parte é operária, trabalhando, não é 5 por 2, 6 por um, é direto. Não tem domingo, eles não têm ritual, não tem missa. Tiver que trabalhar 24 horas, domingo a domingo, eles vão trabalhar, se o partido mandar. Não há oposição, beleza, que o pessoal não quer, né. Mas olha a bagunça, lá tem narcotráfico, lá tem favela comandando o povo que trabalha. Então que modelo chinês é esse que a esquerda quer colocar no Brasil? E que África é essa? Porque o pessoal fala assim: "Não pode falar África", mas eles o tempo todo falam África, né. Eu sei que tem Angola e Moçambique que falam português, Cabo Verde, né. Existem outros.
também que são falantes da língua portuguesa, e eu que estive com um angolano, um moçambicano em Portugal, eles disseram: "O brasileiro é o que pior fala a língua portuguesa, porque eles têm orgulho", são negros, tá, são negros, de Angola, de Moçambique. Aí eu pergunto: o negro de Angola e o negro de Moçambique, eles são de alma branca? Entende? Eu queria que esse vídeo chegasse até nos ouvidos da criatura que falou português, nos ouvidos de uma ABL conivente, sabe? Tantas pessoas para se premiar, tantas pessoas para se indicar para academia, aquela academia está virando um lixo, está pior do que um clube, é um lixo decadente de velhos decadentes, que agora botou uma mulher que também já está com idade, para nada. Para desestruturar uma linguagem, uma língua, e por que incomoda isso? Não é só politicamente, não tem a ver com saudosismo, com querer manter a coisa portuguesa. Primeiro que a nossa língua é portuguesa, falam brasileira, mas é a mesma estrutura. É a mesma coisa que falasse língua americana, ninguém fala. Língua canadense, ninguém fala. O Canadá fala inglês e francês, tem lá as provas para você, se você quiser pedir uma cidadania lá. Você quer ir para os Estados Unidos, você tem que dar proficiência de inglês, o mesmo inglês da Inglaterra, em tese sim, em pronúncia não, mas pronúncia, expressão idiomática, como se fala no Ceará, como se fala aqui no Sul, como se fala no Amazonas, isso é a riqueza da língua, é a dinâmica da língua, que vai se perdendo pela essa imbecilidade que está sendo colocada. Imbecilidade. Como professora, como brasileira, como tudo, eu fico indignada. Então, o argumento é totalmente falho, porque se o português, ela fala que o preto africano não consegue falar, então como é que o angolano fala, como é que o moçambicano fala, como é que o cabo-verdense fala e como é que outros falam? Como é que Machado de Assis se expressou num português tão elaborado, tão mais castiço, junto com os seus amigos, inclusive também negros, que se reuniu na confeitaria Colombo, né, imagina se a gente fala com Machado de Assis agora: "Olha o que aconteceu com a ABL, olha o que aconteceu com a sua Academia Brasileira de Letras, olha a loucura que tá", ele não vai ficar bem, não vai ficar. Ele vai dançar naquele túmulo, se é que ele ainda está no túmulo, né. Então, já tinha aquela brincadeira sem graça da linguagem neutra, sem estudar latim, sem estudar a origem da língua. É assim, parece que são os piores, que nunca estudaram, nunca se doutoraram em coisa alguma. Até linguística social sabe, tudo bem, linguística social é importante, mas não para isso, gente. E a linguagem, ela está intimamente ligada ao ser, como eu comecei esse vídeo, ao ser. Então como eu vou pensar a mim mesmo, como eu vou entender a mim mesmo, como eu vou ter consciência, se a minha linguagem está uma bagunça, eu não sei mais, eu não consigo pensar, eu não consigo me expressar. Comunicação e expressão, não era? Né? Linguagens, comunicação e expressão. E aí, por exemplo, a Dilma, presidenta, mas ninguém botou tenenta, sargenta, porque não tem sentido. Eu não tenho que inventar uma língua. Eu tenho que falar, melhorar, no sentido de ampliar os conceitos. Isso não é uma evolução natural, isto não é um desenvolvimento linguístico, isso chama-se engenharia social, agora discursiva, politização da linguagem e desmonte deliberado de uma tradição linguística. Portanto, da capacidade de pensar. O que está se eliminando neste país
para as novas gerações é a capacidade de pensar. Não vou pensar a mim, não vou pensar o mundo, não vou pensar o sistema, não vou combater, porque não tenho linguagem. Quando na África do Sul, que tinha o problema do apartheid, né, tem 3 idiomas nativos, o principal deles era o Zulu, e havia o inglês ali, né, dominando, e também tinha o holandês. O que fizeram nas escolas, em alguns redutos, principalmente em Pretória, para que pudesse se combater aquele abuso do homem branco. Eu preciso aprender a língua dele, para poder entender o que ele fala, para poder discutir com ele, para poder colocar a minha linguagem na linguagem dele, para poder haver algum entendimento, acordo ou mesmo discussão. Eu tenho que ter os elementos, princípio da comunicação: emissor, receptor, canal, né, com vai passar a linguagem, a mensagem. O código é o mesmo. Se não houver código, não há comunicação. Então, assim, todo mundo fala: "Ah, que eu quero falar com extraterrestre". Tem comunicação possível? Eu sou receptor, tá lá o emissor extraterrestre. Que língua ele fala? Ele vai falar português? Ele vai falar inglês? Ele aprendeu? Ele ficou lá estudando? Aí começam a inventar. Não, porque é supercomputador, porque é inteligência artificial, não sei o quê. Mesmo assim, tem que dar conta dessa linguagem que é daqui, terrena. Já se falou N inglês, N português, N espanhóis. Pega lá 1500 como é que era o espanhol, como é que era o português, pega agora. Pega no século XIX, pega agora. Quer dizer, essa dinâmica, né, essa mudança, ela já ocorre naturalmente. Se você descreve, sistematiza, coloca uma gramática descritiva, se você coloca dicionários, tá, beleza. Eu fico de boca aberta, porque eu conheci Chico Buarque quando eu trabalhei na OLAC, Oficina Literária de Afrânio Coutinho, tá. Ele frequentava lá, o tio dele filólogo, né. Essa anta apoia tudo isso. Anta, eu só posso dizer que Chico Buarque bebeu tanto que ficou sem cérebro, e agora é uma anta. Porque mesmo que ele quisesse questionar, ele fez a música dele, ele tem uma linguagem extremamente elaborada. A música dele não vale pela música, vale pela poesia dele. E de repente ele está lá, abraçando, português. Está abraçando a mulherzinha lá, junto com Fernanda Montenegro. Gente, eu não aguentei ver isso, sério mesmo. Então o ataque à língua não é aleatório e essas pessoas são coniventes. São coniventes. Ninguém ficou com uma arma na cabeça: "Ó, tem que aceitar", não. Pode ter ganho dinheiro, pode ter ganho propina, mas tem gente que nem precisa, né. Mas se bem que tem gente que fala que dinheiro nunca é demais, não sei, porque não, olha, eu não consigo conceber. Que mal bem, Fernanda Montenegro é uma atriz de expressão linguística fantástica. Chico Buarque também. Sarney, nem tanto, né. Gilberto Gil, tá lá, tem as suas composições. Ele falava português? Da onde que sai isto? Então, toda a tradição séria, de Platão a Confúcio, de Hannah Arendt a Gadamer, reconhece, estou citando Platão, Confúcio, Hannah Arendt e Gadamer. Tem gente que fala assim: "Você não cita autores". Cito e cito muito. Agora, se vocês não conhecem, não dá para anotar tudo aí, fazer uma bibliografia descritiva. Então, Platão, Confúcio, Hannah Arendt, Gadâmica. Se você desestrutura a linguagem, você desestrutura o pensamento, e desestruturando o pensamento, você desestrutura a civilização, ok? Então, o que vemos desde 2000, eu como professora vi isso acontecer, tá, porque eu larguei o magistério em 2000
18, pouco antes da pandemia. Aí durante a pandemia me chamaram para dar aula, mas eu falei: "Não, não desse jeito, estava muito bagunça". Era uma experiência nova, então eu larguei, né, tô aí contando meus anozinho pra aposentadoria. Mas até 2018 eu estava ali, né. Então o que vemos desde a década de 2000, que aliás nem me citem aquele aquele indivíduo que chamam de pedagogo, filósofo, aquilo não sei nem que nome tem aquilo, Paulo Freire. Ele serve como secretário do inferno. Não sei nem se o capeta contrataria uma criatura daquela, porque é desestruturar o inferno, que provavelmente deve ter alguma ordem no inferno. Então, começou imposição artificial, manipulação identitária de gramática, relativização da norma culta, não, você não pode falar. Mas os concursos são em norma culta, todos. Mas não precisa, Cristiano, eles entram tudo pela janela. Ah, então não precisa de concurso? Para fiscal? Fiscal do imposto de renda, fiscal do ICMS, fiscal do IS tá tudo assim na bagunça? Não, 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 não. E são salários bons, muito bons. Quem vai fazer direito? Precisa de linguagem. Os jornalistas, eu já nem falo nada, porque são jornalistas, a maioria, né. Então você relativizar a nova culta, você já criou o quê? O que eles dizem que nós é que somos, que ensinamos? Elitista. A pessoa que tira a capacidade, a oportunidade, a possibilidade de um indivíduo educar-se, crescer, desenvolver-se, até que fosse para combater algum sistema, esse indivíduo é nocivo. O PT, o Paulo Freire e toda essa corja são nocivos, eles são mentirosos. Eles estão falando para o povo que estão dando para ele, estão tirando oportunidades, achatando. O próprio eleito aí diz: "Quando um funcionário lá do ABC, né, um operário começa a ganhar mais de 2 salários mínimos, já não vota mais na gente". Então a questão é votar na gente, não é produzir alguma coisa, uma consciência. Eu só posso ter consciência quando eu voto nele? Estranho isso. Louvação da ignorância como uma espécie de resistência. Quanto mais burro você for, quanto mais ignorante, mais você está resistindo ao sistema. Demonização de Machado de Assis, ela até citou Machado de Assis, ela estava na academia de Machado de Assis, e fez essa indigência. O discurso dela eu não aguentei, tá. Então, Machado de Assis, José de Alencar, Euclides da Cunha, ih, coitado do José de Alencar. Todos os autores que vieram um desenvolvimento, que fizeram o movimento romântico, que fizeram o questionamento, que fizeram a independência, né, abolicionistas e tudo, hoje são condenados, deviam ser exaltados. É muita burrice. Abandono da etimologia, celebração do erro como identidade. Nada disso é natural. Português é um slogan. É uma invencionice, não é nem um neologismo, é um slogan ideológico, do tipo identitário, baseado em premissas falsas, tá. O discurso da ABL é a retórica identitária americana importada do movimento woke sem pé nem cabeça, que já deve estar mais do que podre e caindo por aí. Transformar um fenômeno histórico, que são as influências africanas, indígenas, e aí? A gente tem o português e quem que vai falar pelo índio? E qual dos idiomas? E ela fala português, eu queria saber que preto ela se refere, porque para cá vieram angolanos, vieram nigerianos, vieram pessoas do Congo, cada um com a sua língua, e elas são diferentes entre si. Então até como conhecimento negro é uma burrice total. E ela fala no livro dela de uma mulher do Benin, que não se dá de jeito nenhum com Nigéria, que é a maioria que veio para cá.
Eu acho que essa mulher não fez o papel que ela diz ou pensa que acha que fez. Então, Angola fala um português impecável, eu conheci os angolanos lá. Moçambique também, eles chegam até a se incomodar com a maneira que a gente fala. Cabo Verde, idem. Guiné-Bissau, idem. A literatura angolana é fortíssima e culta. Eu vou só citar um, Mia Couto. Já leu Mia Couto? Ali tem português. Ninguém lá inventou essa bobagem de que o africano não consegue pronunciar o R ou o L ou não sei o quê. Isto é racismo mascarado de progressismo. Na verdade, racista são eles. Não eu que ensino e empodero qualquer um, independente de raça, cor ou sexo, religião. Nunca houve discriminação nas escolas fundamentais e de ensino médio, até onde eu dei aula, de você não pode saber isso, isso é discriminação. É não permitir ir na aula. O que eles fazem é discriminação. Porque eles dizem, você que é da favela, você não vai estudar, você não vai saber, porque eu vou tirar o seu saber, eu vou te controlar, eu vou te manter onde você está. Isso é um baita racismo com ares de progressismo. Gente, acorda, acorda, Brasil. Eu tenho um filme que eu fiz em 2000, Acorda, Brasil. Naquela época eu já estava falando acorda, 25 anos depois, já caiu de podre a mensagem, né. Machado de Assis, descendente de escravos, tá. A mãe dele era escrava, teve a benesse da lei do ventre livre, que foi o primeiro momento. Né, então da partir daquele momento todos que nascessem já seriam livres, então ele é livre, a mãe dele ainda era escrava, ele, né, eles vão lutar pela alforria dela. Ele falava um português primoroso, foi trabalhar em, edições, né, no como é que chama? Eh Tipógrafo, né, montando, né, os textos para serem impressos, ele aprendeu francês, ele aprendeu inglês, aquela criatura, ele aprendeu não só o português, mas o inglês, o francês, ele leu Stendhal no original, ele leu Balzac no original. Olha o que vocês estão fazendo. Mas também, vai esperar o quê? De um presidente que não estudou, que não tem formação, cercado de pessoas ignorantes, que não estudaram. Porque diploma nesse país, há uns 20, 30 anos, se distribui sem grandes formações. Então dizer: "Não, mas a primeira dama tem faculdade, fez um MBA", fez ou comprou? Então, dizer que Machado de Assis falava português, nunca falou português, é distorção, revisionismo e má-fé intelectual. E o silêncio da BL? Ninguém reagiu, por quê? Medo de cancelamento? Alinhamento político de alguns? Perda da elite intelectual crítica, perdemos já? Submissão ao discurso identitário, estou velho, cansado, não adianta. Esvaziamento da coragem civilizatória, é o que estamos vendo hoje. A BL virou palco circense, perdeu a espinha dorsal de quem fundou e era negro. A invenção de palavras como presidenta, mosquita e outras baboseiras não é evolução linguística, a língua não muda assim. Ela muda organicamente ao longo de séculos, com usos, com reflexões, até mesmo com as apropriações de termos, né, eh, científicos, né, de tecnologias. Aqui no sul nós temos, pela influência da colonização alemã, que não é a colonização alemã que vocês pensam, da Alemanha desenvolvida, veio para cá a pessoas da Floresta Negra, pessoas da área rural da Alemanha, que a Alemanha antes da Segunda Guerra nem era Alemanha. Ela era uma série de reinos, redutos, né, distritos, então aqui se fala Hunsrück, um dos dialetos daquela região da Boêmia, ali da floresta que eles chamam, e esse Hunsrück, ele tinha uma limitação, ele tem uma limitação, que é a limitação que a linguagem dele vai até aquele século, né.
E a partir dali, você não tem palavras em Húngaro. Então como eles compõem? Por exemplo, não tem bicicleta, então eles falam blis bicicleterian. É uma maneira de apropriar a palavra bicicleta e colocar dentro do contexto alemão, daquele dialeto. Aqui não se fala alemão, aqui não se fala Hochdeutsch, aqui se fala Hunsrück, que é uma coisa bem diferente. Mas tem estudo, tem o Rio Grande do Sul já fez lei, que é um dialeto, tal, 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 só que ele não tem uma sistematização. E à medida que os idosos vão morrendo, pode ser que morra essa tradição ou fique um pouquinho. É uma tradição, é uma coisa antiga, histórica, ela fica como tal, mas não como algo oficial que vá substituir a linguagem que se fala, porque eles falam português o tempo todo com todas as pessoas. Apesar até do dialeto aqui, não é nem dialeto aqui, é um falar, é um sotaque. O gaúcho tem um sotaque, o cearense tem um sotaque, existem expressões, mas ter expressões idiomáticas num país de dimensões continentais é mais do que natural, né. Algumas expressões do Ceará a gente não entende aqui, como aqui eles não entendem as nossas expressões, e quando eu estava, né, que eu tenho 50 anos de Rio de Janeiro, carioquice, né, o pessoal me chama de cariúcha, por quê? O jeito do carioca, de uma série de, né, falares específicos, chegando aqui havia estranhamento, né. E eu mesmo estranhei bastante, me acostumei, absorvi, até porque li os autores gaúchos, o Simões Lopes Neto, Érico Veríssimo, Mário Quintana, Luiz Antônio Assis Brasil, exemplar, e gaúcha Lia Luft, gaúcha Marta Medeiros, que são as mais importantes aqui. Então, você lê, você sente que não é tão diferente, que são expressões. Os mais regionalistas, que tem a música inclusive regionalista, vai falar coisas que você fica assim: "Meu Deus, o que que é isso?", né. São expressões mais perto da área rural. Mas na área da capital, das cidades, de quando tem o estudo, é só o sotaque mesmo. A mesma coisa acontece no Ceará, eu já morei lá. A mesma coisa acontece em Pernambuco, em Paraíba, em Bahia, pessoas que falam, têm um sotaque, mas me entende, entende outro, entende o sul, sabe, porque a gente tem que criar entendimentos, né, uma troca linguística né, traz o entendimento, como é que eu vou me entender com outra pessoa se não for pela linguagem? E isso também, essa mulher do português, ela cria um não entendimento, ela cria um isolamento. Ela vai cerceando, ela vai discriminando, e como se não fosse. Então, o que estamos vendo não é orgânico na língua, é uma mão política forçando que haja outra gramática. Aí eu digo assim: "Se é português, então faça uma gramática, mas então vai ter 2 gramáticas aqui?" Claro que não, porque vai ser portuguesa. Vai ter um falar assim, um falar assado, mas um falar não fica presente na literatura. Literatura é linguagem escrita, como se escrevem documentos, se escrevem, é diferente. E aí ela vem com a oralitude e escrevivência. Obrigado, Guimarães Rosa, né, ela devia ter agradecido a Guimarães Rosa, mineiro, branco, que criou alguns neologismos, dos quais ela está se valendo, ela é mineira. Oralitude, que tem a oralidade, para que oralitude? Só para inventar uma outra palavra, que aí, veja, o neologismo de Guimarães Rosa tem um sentido de revitalizar a língua. Ela só baboseira, ela está ideologizando a língua, só isso, tá. Então, ela desautoriza a norma culta, esvazia a tradição, iguala ignorância, falta de alfabetização à autenticidade,
produz slogans em vez de vocabulário. Presidenta, né, vai entrando, aí o todes, o elu, delu, o amigues, o professores, a mosquita, a tenenta, e agora o português, o problema, ou problema, nem dá para entender o que ela quer defender. Eu nunca vi, eu tive alunos, eu não dei aula para brancos, eu dei aula para pessoas, eu dei aula para brasileiros. Branco, negro, mulato, índio, descendente de europeu, descendente de tcheco, descendente de ucraniano, descendente de russo, descendente de japonês. Eu dei aula para todo mundo, não havia discriminação. Que esse pessoal está fazendo? Que fantasia é essa? Que doença é essa? Quando é que isso vai acabar, hein? Tem remédio? Se alguém sabe de alguma coisa, alguma solução. Sabe, vamos pensar numa solução, num remédio, sabe, que essas pessoas devem estar com muita doença na mente. Eles estão atacando, né, a função epistêmica da linguagem. Então, linguagem não é brinquedo político, tá. Heidegger já dizia, Heidegger, né, filósofo, que eu gosto muito, a linguagem é a casa do ser. Os livros de Heidegger, principalmente depois do Ser e o Tempo, os menores, são fundamentais. Ele vai trabalhar a linguagem o tempo todo. Está ligado à própria filosofia dele, à própria ontologia dele. Quando você distorce a estrutura linguística, você expulsa o ser de sua própria casa cognitiva. Entenderam isso? Quando você distorce a estrutura linguística, você está expulsando o ser, né? Ser que você é, da sua própria casa cognitiva, que é sua mente que pensa na língua materna. A sua mente não pensa com clichês, ela fala, mas ela não pensa em gírias e clichês. Ela tem um mecanismo linguístico herdado. Eu posso me expressar mal, eu posso me expressar xingando, mas eu não estou com palavrão formado aqui. Eu tenho muitas palavras. Eu tenho um vocabulário até passivo maior do que o ativo. Bom, o Orwell já tinha falado disso, né, a gente não precisa nem comentar, que eu já comentei no outro vídeo, tá, até de projeção astral. Em termos psicológicos, como é que fica isso, né? Em termos psicológicos, eu tenho desorientação cognitiva, padrão de obediência simbólica, culpa linguística permanente, que agora eu já não sei nem mais como falar, e aí agora o branco vai ter que falar isso, tem que falar aquilo. Dependência de autoridades que decidem o que aceitar. Eu digo para vocês, continuo escrevendo meus livros na linguagem, né, normal, português. Agora, se oralmente a pessoa quer que eu fale bom dia a todos, professores, jornalistas, amigos, é linguagem para mim, isso não é nem linguagem identitária, isso é linguagem de Mussum, que era um dos trapalhões. E era negro, vai ver que era o português. Vai ver que o português tem que falar todes, como de fates, como ele falava. Era popular, era uma brincadeira. E a mulher resolveu, normatizar esse troço. Então, quando você faz isso, você está querendo controlar mais do que já controla. Controlar narrativa. Eu vou controlar teu gosto, vou controlar tua palavra, vou controlar tua expressão. Não preciso nem ficar censurando muito a rede social, que é um desejo daqueles ditadores de toga. Vamos controlar, né, queremos, né, nada de liberdade. Liberdade é perigosa, porque a liberdade questiona. Não é isso que eu estou fazendo. Mas assim, mesmo que me calassem, mesmo que esse vídeo não fosse ao ar, ninguém vai fazer eu pensar diferente. E a minha liberdade está aqui. Na minha expressão, na minha escrita. Você não vai publicar", ficará. Quantos e quantos autores foram publicados depois, o que importa? Importa que a verdade fica. A imposição do gênero neutro é tecnicamente impossível no português, mas é ideológica.
e estrutural, porque o português é uma língua românica, baseada em flexão, com categorias de gênero profundamente integradas ao sistema em geral, todos os substantivos masculinos e femininos. Por exemplo, nós falamos o mar e o francês fala la mer. Para eles, o rio é feminino, o mar é feminino, as águas são femininas. Para nós, muitos são masculinos e alguns são femininos, não no sentido de gênero sexual. Então, para inserir o gênero neutro, você precisa de uma nova língua, total. Tem que escrever toda, reescrever toda a morfologia, alterar concordância nominal e verbal, recriar dicionários, reestruturar o modo como o cérebro organiza as categorias. Ou seja, não é adaptação, não é um jeitinho, é uma destruição de uma nação. É melhor adotar a língua chinesa. É melhor adotar a língua inglesa. Pronto, resolve. O inglês pode brincar disso, que para eles, o they, né, é geral, né. Eles têm o he e o she, não se fala, mas quando eu falo com o outro, eu não uso he, she, eu uso you, certo? You, singular, you, plural, e para todos é they, tá, pronome, não they como vocês pensam, tá. Então a estrutura sintática é outra, não é uma língua românica, né, é uma língua anglo, né, da tradição anglo-saxônica, tá. O português não aguenta isso. Então fica uma linguagem empobrecida, com um pensamento empobrecido, aí o cinema vai ficar empobrecido, as literaturas, que hoje ninguém nem lê, está se lendo menos do que se lia. A gente já estava num recorde de, acho que era um livro e meio, agora está zero, tem zero livros por ano, né. Ou quase isso, meio livro, porque quando faz a conta, aí tem gente lendo 2 e outros lendo meio, se é que e assim, até o final nem todos, tá. Então, quanto menos vocabulário, menos nuances, não vai entender. Hoje já não entendem muitas das expressões, expressões idiomáticas, né. Você fala, a pessoa fica assim: "Como? Não entendi". E você está falando português, que a gente entendia dos adultos, né. Dando nó em pingo d'água, né, choveu a cântaros, né, viúva é igual panela de barro, tinha expressões, às vezes, né, para chamar atenção, mas tem expressões da própria língua, né, a gente tem muitas, e o pessoal fica fazendo crítica, tem uns estrangeiros que vêm aqui para fazer crítica a palavras que só o brasileiro entende, tanto quanto tem expressões que só o francês entende, que dá vontade de falar para ele, como também tem expressões que só inglês ou americano entende, né. Quando eu fiz tradução, você tem que correr atrás do significado e tentar colocar alguma coisa semelhante, para não perder o sentido literário ou mesmo técnico daquele termo. Então, pensando ontologicamente e hermeneuticamente, já o povo que gosta aí de uma exegese, né, então, menos vocabulário na cabeça da pessoa ativa, ela vai olhar o texto e as nuances vão se perder. Menos estrutura, menos precisão. Menos precisão, mais emoção, mais manipulação. O achismo fica, né, à flor da pele, mais manipulação, menos liberdade. Então, 99% da academia brasileira deveria saber disso, mas, dá uma de João sem braço, né, pode ser, né, João sem braço, né. A destruição da língua é uma destruição da autonomia do sujeito, né. Então o que que a gente está vivendo? Colapso da educação,
captura identitária do discurso, abandono de erudição, daí eu não tenho erudição, o passado eu não consigo nem ler, então nem me interessa, eu invento. Daqui a pouco os livros estão aí, eu não consigo ler. E é verdade. Eu, como orientadora, como professora, como mentora, né, que eu tenho toda uma bibliografia na parte de filosofia, na parte de letras, eu faço leitura do feminino através de literatura feminina escrita por mulheres de verdade, não ideológicas, de verdade. E aula de filosofia para quem me pede, tenho mentoria com os livros, né, chamados teosóficos, espiritualistas, que se a pessoa não tiver vocabulário também vai explanar e vai dizer: "Não, esse livro é muito difícil. Não, eu não estou entendendo essa linguagem". Eu tive uma conhecida, teve uma época que eu estava precisando ler bastante, eu estava, terminando até o meu doutorado em filosofia, e eu estava muito na tese sobre a questão da consciência, né, a formação da consciência. E aí eu pedi para ela ler para mim, porque eu estava muito cansada, eu estava sobrecarregada, dando aula e criança, e isso, aquilo, e tinha mudança para Petrópolis, eu pedi para ela ler um trecho para mim, se não me engano foi até de Heidegger, se não foi de Heidegger foi alguém porque era sobre consciência. Ela começou a ler, depois, assim, de uma página, assim, ela começou a dar risada. Aí eu falei: "Ué, você está rindo por quê?" Porque eu estava descansando a vista, eu tive um derrame, né, na vista direita, por conta dessa tensão toda, e aí para poupar, eu estava, né, colocando chá, colocando algumas coisas, e eu pedi para ela ler. E aí, em determinado momento ela dá risada, eu falei: "Ué, não tem nada de engraçado, né, por que você está rindo, o que aconteceu, lembrou alguma coisa?" Ela falou assim: "Estou lendo português e sei que estou lendo português porque entendo as palavras, mas não tenho a mínima ideia do que eu estou lendo. É como se eu estivesse lendo um texto em inglês ou qualquer outra língua". E eu fiquei de boca aberta. Por quê? Porque ela já estava com uma graduação. Eu falei: "Como é que essa pessoa que terminou uma graduação não consegue entender?" Ah, tudo bem. Mas isso aí já fiquei assim: "Oh, meu Deus, né, como é que pode?" E não é só ela, muitos, tá. Então, veio um desprezo pela literatura clássica, e aí quem lê um simpósio, por exemplo, né, que é o Banquete, esse livro é lido e relido, inventado, aí você fala assim: "Ah, mas a academia lá, a USP fez uma interpretação", só que hoje a faculdade não está valendo nada. A pessoa inventa um significado, não tem quem desdiga, porque a pessoa não se debruça sobre linguagem, é a linguagem com o contexto, né. E assim, quando eu tenho um vocabulário específico que foi traduzido do grego, eu tenho que ver que se em grego aquela palavra tem o mesmo significado que eu já traduzi, por exemplo, bonito, lindo, né, a beleza, como o grego via, qual era o conceito. Ele tem mais de uma palavra para beleza, por quê? Eu tenho que me debruçar sobre isso, ao invés de ficar inventando, que Sócrates ficava olhando para os homens bonitos, belos, como um homem hoje olha para outro e fala, é completamente diferente. A beleza estava ligada à verdade, à bondade, a valores éticos. Era beleza como consequência da forma, né, uma consequência formal, né. Para o grego, a forma segue a essência e a função. Está lá na filosofia grega. Aí o indivíduo pega o livro, vê o Sócrates elogiando e fala assim: "Sócrates era gay". Sócrates, ele tinha relações com os seus alunos, e assim por diante. Já teve, um rapaz aí fazendo vídeo sobre isso, que é aquele brasão das armas, esqueci o nome dele, uns vídeos muito bons, ele é bem um professor bem bravo até, né, e às vezes eu gosto de ver o as colocações dele históricas, porque precisamos de história, o Estranha História, rapaz, eu acho um pouco fraquinho, mas traz algumas coisas interessantes, traz algumas coisas de arqueologia, de paleontologia,
Mas então tem que ver canais um pouco mais sérios de história, tentando buscar realmente uma verdade, ele busca, né, todos os 2 tentam buscar alguma verdade, né, se debruçar sobre o documento, sobre o monumento, e não essa bobeira, essa indigência de "eu acho, eu digo, é porque eu digo, então tem que ser", né. Então esse é um elogio da ignorância como representatividade de classe. A vergonha da própria matriz cultural, porque no fundo é uma vergonha, né. Isso faz parte de um processo maior. Por quê? Isso a gente está vendo acontecer aqui, mas quando um povo perde o domínio da própria língua, ou quando ele estratifica tudo, o que perde, né, o que o Brasil está perdendo, o que o brasileiro está perdendo o próprio domínio sobre o seu destino. Então, incomoda, tá. Eu estou vendo uma engrenagem girando e as pessoas estão deixando, tá. Então mexer na língua é mexer na alma de um povo, é mexer na alma do ser, é alterar o seu eixo interior, é reprogramar o imaginário do indivíduo, é diluir a sua memória, a sua tradição, desautorizando instituições e história, é romper com o passado para instaurar um novo regime discursivo com uma história falsa, mentirosa. Isso não tem nada de espontâneo, isso é engenharia. Engenharia político-social, tá. Então, o que que é o marxismo cultural? O que que Gramsci queria? O que que é o movimento woke? O que que é uma engenharia linguística? Quem controla a linguagem, controla o horizonte do pensável. Durante o final do século XX, havia uma discussão, uma polêmica entre Habermas e Luhmann, e tudo passava pela questão da linguagem. E Habermas, como um sociólogo, né, era um filósofo social, mais sociólogo que filósofo, ele defendia a ideia, ele é alemão, tanto quanto Luhmann, ele defendia a ideia de que se estabelecesse um horizonte possível de comunicação para o entendimento. E Luhmann defendia a ideia, eu falo defendia porque ele morreu, né, defendia a ideia de que era impossível, que cada um tinha uma linguagem muito própria, ele defendia muito a questão do ser, né, uma ontologia, ele vem de uma biologia até, o Luhmann, e ele defendia essa especificidade do ser, a um ponto de quando eu falo: "Esta árvore é verde", nem todos terão a mesma ideia da árvore verde. Cada um vai pensar num tipo de árvore, cada um vai colocar um verde. E essas diferenças muito grandes, Luhmann via como uma particularidade que impedia a a comunicação de fluir, né, de fluir, de emissor para receptor e vice-versa. Ele sempre achava que havia uma entropia e que aquilo não ficava tão claro a ponto de haver as decisões, as os traumas, as diferenças, as discriminações vinham da linguagem. Não deixa de ter a sua razão, o Luhmann, né, mas Habermas, apesar de não discordar totalmente, ele dizia que era possível que se construísse socialmente esse horizonte do pensável, né. Mas Gramsci, que é o que inspira essa galera, mais a engenharia social freudiana baseada no sobrinho de Freud, mais algumas outras teorias maléficas, querem exatamente isso, mudar palavras, significados, mudar categorias, porque eles mudam aquilo que é pensável e dizível e desconecta o ser do seu passado histórico, do seu passado pátrio, do seu passado familiar. E fica conectado com o quê? Com o que estiver acontecendo no presente, com uma linguagem
jornalistas, né. Então, Gramsci falava muito em hegemonia cultural, dizer que o grupo dominante não manda só com polícia e exército, mas que molda um senso comum através de escola, igreja, imprensa, vocabulário, né, verdade do dia a dia. Ele dizia isso, e aí ele tinha um pouco de mal-estar com isso. A escola de Frankfurt, que muitos reclamam, retoma isso para analisar, mas para mostrar como a mídia, a indústria cultural, tanto de esquerda quanto de direita, manipulavam isso, moldavam subjetividades, consumos, corpos, desejos, etc., porque Marx faz isso, Engels faz isso, Lenin fez isso, Stalin fez isso, todos eles usaram a mídia, a estrutura, né, cultural, discursos, subjetividades, consumos, proibições, queimando livros, colocando, na mídia aquilo que interessava. Isto não é construir algo, isto é se colocar tão vulnerável a ponto de eu ter que tornar o outro vulnerável para exercer o meu poder, tá. Então, hoje essa disputa passa frontalmente pela questão linguística, sempre passou, tá, passa por gênero neutro, pronomes, falar certo ou, falar, revolucionariamente. O que que é falar revolucionariamente? É que eu saiba, nem Che Guevara, nem Fidel, nem Stalin, nem a Revolução Russa, nem Revolução Chinesa, que quando fez uma revolução cultural, ela tirou, coisas do Ocidente, instrumentos, músicas e tal, para colocar a pátria na frente, mas hoje retoma tudo isso, retoma. Hoje você vai ver que as escolas de músicas ocidentais na China, de norte a sul, de leste a oeste da China, né, eles valorizam, eles querem que o chinês apareça no violoncelo, no violino, na flauta, na gaita, e investem em arte ocidental. Interessante, né. Que eles fizeram exatamente? Uma revolução política, só isso. Tira essa galera, primeiro destruo para poder tirar fácil, mas depois eu coloco aquilo, toda a tradição, a cidade perdida, a história dos imperadores. A China produz filmes e filmes e filmes, e enaltecendo todos os imperadores, etcétera, não é nem falando mal não. Então, tabus, né, se estabelece tabus, eu não consigo pensar nem desconstruir certos tabus e vou absorvendo outros, então não é uma intervenção, não é uma evolução orgânica, sim uma intervenção política, dirigida, intencional, e isso incomoda profundamente, porque ninguém tem esse direito. Então, o marxismo cultural, entre o fato histórico e o mito conspiratório, você tem aí Gramsci, Lukács e alguma meia dúzia de críticos, né, inventando a roda, ou seja, mais destruindo do que colocando alguma coisa. Então, mudar a cultura é tão estratégico quanto mudar a base econômica. Acontece que a questão econômica, ela sem a linguagem, você não entende nada. Já é difícil falar o economês, já é difícil entender linguagem jurídica, né. E aí, esvaziando mais ainda os conteúdos, quando você não tem nenhum ponto de apoio, aí que eu não entendo nada. Então, um partido se elege sem programa político-econômico, como foi o que aconteceu na última eleição. Não tem programa, só tem pauta social, que não é nenhuma pauta social, é um revisionismo social. Porque não está dando nada para ninguém. Nós não temos segurança, nós não temos saneamento, nós não temos água para todos, não é comida não, não temos água para todos. Então, o termos hoje que circula marxismo cultural, né, como discurso político, internet, é uma outra coisa, não é o que vocês imaginam que fosse marxismo cultural, até que o Gramsci lá, que era, anárquico, né. O anarquismo, assim, o anarquismo é aquele que diz que não precisa do Estado, mas está aí todo o marxismo defendendo o Estado.
O socialismo, o marxismo, o comunismo diz que não precisa do capital, está lá a China para provar que precisa, porque tem cidades onde entra todo o capital, se não for assim, já estaria falido, como faliu praticamente a Rússia. Então, na verdade, esse tal marxismo cultural, eles pegam Marx para ter um apoio, que na verdade tudo isso é muito jovem, muito novo. É uma teoria conspiratória de extrema esquerda, tá. A extrema esquerda tem traços antissemitas, pega essa tradição de pensamento e transforma em suposta cabala secreta, né, com as teorias conspiratórias, cabala negra e não sei o quê, para destruir a própria civilização, mas salvaguardando a si mesmo, tá. Então, a alguns exageram, né, o o real o real questionamento, a dialética do esclarecimento, e alguns autores que trouxeram algum questionamento consequente, não estou dizendo que sejam os portadores da verdade, mas tem que ter algum questionamento, misturam tudo, misturam feminismo, direitos LGBT, multiculturalismo, pós-estruturalismo, pintam tudo isso como um complô centralizado. Historicamente, nada disso se sustenta. O sentimento difuso de que a cultura está sendo sabotada, e aí tudo vira paranoia. A woke é a vigília moral e um patrulhamento linguístico. Então, o woke começou como um movimento negro norte-americano, estar desperto para a injustiça racial. Com o tempo virou rótulo e guarda-chuva para hipersensibilidade a ofensas, política identitária, cancelamentos, policiamento da fala. Então, pesquisas recentes hoje mostram para muitos que o woke ainda significa estar atento às injustiças, mas o termo virou campo de batalha, tanto usado pela esquerda como um espantalho da direita. Então, e aí onde entra aí? Com pronomes neutros, tudo vira um campo de guerra. Os termos latins, birth and person, são promovidos por uma elite acadêmica ao ponto de agora até think tanks democratas estarem sugerindo abandonar parte desse vocabulário, porque até afasta o público comum. Eles viram que foram longe demais. Porque se você deixa, a coisa vai, vai, vai. O cara está lá numa academia inventando primeiro o termo woke, depois a teoria queer, e vão inventando coisas e não tem nenhuma premissa verdadeira. E aí, isso é academicamente. Aí o político fala: "Tá, isso aqui me serve. Não, mas espera aí, não exagera, porque aí eu também não consigo falar com ninguém". E é exatamente isso que acontece, tá. Então, ao mesmo tempo, órgãos públicos, escolas, conselhos em vários países e aqui mesmo, começam a emitir guias de linguagem inclusiva, tá, começam a mudar o masculino e o feminino. Aí veja, é mãe aquela que gera, é pai aquele que, né, contribui com seu gameta masculino que fecunda, e só, ele não gera, ele fecunda. Então homens não geram e mulheres não fecundam. Isto é biológico. Agora, se a criatura quer se sentir A, B ou C, isso é outra coisa, né. As pessoas têm medo de falar e infringir alguma coisa, tem que ter uma pureza ideológica, isso não existe. A ideologia é por si só um discurso sujo, é um discurso, eh, já com intenção de desacreditar, de desestabilizar, de desautorizar, então já é sujo, o jogo é sujo. Né, e tá lá. Qual foi o livro, a cartilha mais lida nesse início de século? A Arte de Ter Razão Sem Ter Razão. A Arte de Ter Razão Sem Ter Razão. Não seria uma contradição isso? Não seria um livro para a gente jogar na fogueira e dizer que esse cara ficou maluco? Por quê? Porque Schopenhauer estava, criticando o seu maior inimigo, morrendo de raiva, porque o inimigo dele, que era Hegel, ganhou a cátedra e, além disso, ganhou quase todos os alunos da faculdade, e ele ficou com a sua sala vazia com meia dúzia. Aí, mais rançoso, mais raivoso, mais imbecil, pega e escreve para atacar
o Hegel, A Arte de Ter Razão Sem Ter Razão, ele ficou no ostracismo até que um inglês, um século depois, fala: "Ó, esse livro aqui é interessante", né, e aí dá um status para esse livro e que eu passei a vender na minha livraria, que eu cheguei a ficar, assim, de boca aberta. Falei: "Esse povo não conhece Schopenhauer, esse povo não sabe", mas não interessa, não interessa o que ele passou, o que ele viveu, o que ele fez, me interessa a arte de ter razão sem ter razão, e um dos estratagemas de Schopenhauer é quando você não consegue mais por argumentação nenhuma, nem mentira, nem falácia, nem isso aí, desestabilizar o seu oponente, você xinga. E aí, como que você xinga? Fascistas, nazistas, preconceito racista, né, sexista. Aí eu falo isso e eu tô na seara não mais racional. Eu não estou mais no discurso racional discutindo ideias, eu estou no xingamento, no emocional, desestabilizando emocionalmente o meu oponente para gerar uma briga que não vai resolver. Ou como eu já assisti em alguns cortes aí chamado de inteligência, é o termo que, assim, serve para tudo, né, inteligência extraterrestre, inteligência artificial, inteligência de podcasts, assim, enfim. Então esses canais que fazem esses cortes, né, então você vê, às vezes, os caras falando, né, dando uma argumentação histórica e o outro que é ideologicamente, né, moldado, né, por uma esquerda louca, enlouquecida, vulnerável, né, insensata, apedeuta, ele dizendo: "Não, não é, não, não é, não, não é", não, parecia criança. Ele dizendo: "Mas é, não, não é. Mas teve a reunião, não, não teve, não, não teve, não, não teve, não, não teve". Que isso, gente? Que isso? É aquele cara que fica: "Sim, sim, sim, não, não, não". Pô, então, não tem argumentação, não tem premissa, não tem silogismo, não tem nada, né. Engenharia linguística não é teoria da conspiração, tá, é projeto. Teoria da conspiração, inteligência artificial vai dominar o mundo, a inteligência artificial é dominada pelo capeta, né, ele entra, ele consegue manipular celular. Gente, vai estudar. Quando um homem idoso, adulto, que parece que fala algumas coisas, você fala: "Mas ele fala coisas certas". Veja, meias verdades não são coisas certas. E aí uma criatura dessa que tem às vezes até um número significado, né, significativo de seguidores, fala que o celular, que o algoritmo, que a inteligência artificial são manipulados por seres do astral, reptilianos e draconianos, ou cinzas, greys, green, sei lá mais o quê, é não conhecer o mundo, eh, de TI, de engenharia, é não conhecer toda essa questão da computação, é não conhecer programação, nenhuma linha de programação computacional, de produção, né, de softwares, de programas de linguagem, é não conhecer nada, porque isto é muito conhecimento. Não tem assim: "Ah, o celular, ele é manipulado pelos seres no astral, então quando eu pego, eu não falei nada, e aí", isso é uma das crenças, né. "E aí quando eu abro, vem uma música do YouTube, ai, resposta para mim". Ou então o celular me ouviu. Eu estava conversando com a minha amiga e ele estava me ouvindo. E, gente, isso é impossível, gente. Você está conversando, mas você já clicou aqui, já clicou ali, já clicou ali, ele já foi, né, trazendo essa informação para o algoritmo, tá, que é para isso que existe, né. O algoritmo é um programa que capta o que você assiste, capta tudo, tudo, tudo. Aí sim, isso está aberto, mas o programa é feito para isso. O Android é feito para isso. O iPhone, que tem outro programa, né, operacional, ele já não tem tanta abertura. Claro que tem, que vai ter que ter, né, uma questão de segurança até, estatal. Mas o Android é escancarado.
Porque o Google é uma agência de busca não, é uma agência de vendas. O Google quer vender tudo e todos. Ele vive disso. Então, eu tô com o meu celular, que é Android, aqui, aí eu falei: "Ah, eu vou ver isso aqui no Mercado Livre, vou comentar, né, pelo WhatsApp". Gente, WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads faz parte do mesmo da mesma empresa, Meta. E o Zuckerberg, né, o Meta, é o cara mais vendido que eu já vi na face da terra desses aí de Big Tech. O Zuckerberg, ele não quer saber, ele quer saber da ilha dele, dos bilhões dele, etcétera. Então se ele falar assim: "Zuckerberg, você passa as informações para o governo?", "Claro", né. "Você deixa vazar?", "Deixo". "Você deixa manipular?", "Ah, vocês fazem o que quiser, eu quero dinheiro entrando, porque eu vou viver a minha vida". Ele é bem assim, ele é você vendo, né, as entrevistas dele, ou quando ele foi, né, responder ao Senado, por causa de algumas coisas que aconteceram e o Facebook foi acusado, ele parece um boneco de cera, dizendo: "Sim, não, 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 imagina, não sei, não, 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 essa parte da empresa eu não conheço. Eu tenho diretores, eu tenho funcionários responsáveis, eu tenho contadores, advogados. Eu, Zuckerberg, não. Eu sou só o CEO da empresa, eu vou deixar de ser CEO, eu boto outro CEO, eu sou só aquele que ganha dinheiro, porque tem o maior número de, ações que a empresa essas empresas todas vão para a bolsa, então abriu o capital, aí Deus nos acuda. Então, quando você comenta, quando você olha para o Instagram, você olhou, teve uma ideia, você olha um Face, sei lá mais o que que você olha, um X, não sei o quê, teu Android, teu sistema operacional, que é do Google, já está captando tudo isso. Aí tá assim: tá vendo muito disso, tá vendo muita árvore de Natal, ou tá vendo muito de calcinha, tá vendo muito de meia, vai aparecer no teu Pinterest, vai aparecer em cada site que você vai, consultar, que vem pelo Google, vai aparecer, no seu Whats como propaganda, vai aparecer no seu feed do Instagram, e porque é assim que funciona. Veja, eu estudei e estudo como funciona para justamente avisar pessoas, não cair em golpes, não cair nessas manipulações, e porque você tem que saber. Porque uma tecnologia é a mesma coisa que você dissesse que tem o carro, mas não sabe como funciona, né. Como que funciona o carro elétrico? O que que eu tenho que fazer? Tem que revisar, como é que revisa? Eu tenho que saber como funciona, para poder usar aquilo, né. Então a mesma coisa, a internet é a mesma coisa, você tem que saber como funciona. Então, a engenharia linguística, que não é teoria da conspiração, é um projeto explícito, tem 3 pilares teóricos modernos. Sapir-Whorf, hipótese de que a estrutura da língua influencia a forma de perceber o mundo, e é. Foucault, que diz que o discurso como prática, que produz realidade, saber e subjetividades, né, estabelece regimes temporários, né, e de verdade, dependendo, né, pode ser tanto de uma direita, militar, como da China, dita de esquerda, como de uma configuração que está lá na Rússia agora, que, um diz que é socialismo, outro diz que não é socialismo, outro diz que não é comunismo. Eles que se entendam, e Gramsci que diz que a linguagem ligada à hegemonia cultural, quem define o correto é aquele que vai mandar. Quem dera, não é bem assim. Então, esses movimentos, né, focam em renomear tudo, remodelar tudo, aí coloca o Estado, as ONGs, empresas, propaganda, manuais de linguagem, mas eles não contam com o ser humano real. E principalmente o número desse ser humano real. Poderia funcionar muito bem quando tinha 2 bilhões de pessoas na Terra, mas hoje com quase 9, não acho que a gente consiga essa unanimidade, por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Então, quando que tudo isso vira a engenharia, né, que eu posso só estudar e reconhecer.
seria o objetivo, isso aqui está sendo manipulado, isso aqui não está, e tal, eu reconheço, mas não, eu vou pegar isto que eu estudei, essa teorização, que é a teorização da escola de Frankfurt, né, eu pego aquela teoria que era para denunciar coisas que já estavam acontecendo, aí eu falo: "Ah, agora eu vou usar isso a meu favor". Eles manipularam, agora eu vou manipular também. E é isso que está fazendo essa esquerda agora, que o pessoal chama de esquerda, né. Então, uma intencionalidade organizada, uma coerção simbólica, uma desconexão do uso real, tá. Então, correção simbólica por quê? Porque se você não falar, você pode perder o emprego, ser cancelado, ser criminalizado só por falar. Por que uma desconexão do uso real? Porque é uma maneira de você impor formas que a maioria não usa, não entende, e aí você desconecta a sociedade em guetos, e aí eu controlo, tá. Então, tem que se prestar atenção muito, mas muito nisso tudo. Esse português é uma invencionice, não deve vingar, tomara que não vingue, tomara que as pessoas questionem. Já vi algumas pessoas, inclusive chamadas pessoas de cor, os pretos e tal, que tem canais que eu sigo, né, para ver como que está andando isso, para ajudar a alunos, para ajudar a mentorados, né, eu assisto por isso, porque, sinceramente, uns bons livros é bem melhor, mas hoje nem está mais se publicando nada muito consequente, principalmente em termos de Brasil. E aí você tem que buscar, e é difícil pegar o livro lá fora que está saindo, não é fácil, tá gente, não é fácil. Tem que ralar para você conseguir, né, ter um pensamento, ter um saber. Nesse país você tem que ralar. Se você está lá na Europa, você tem acesso a tudo, você está nos Estados Unidos também você tem acesso. Você está aqui, você não tem acesso a nada, tá, pode ter certeza. Tem que, né, forçar a barra. Então a gente tem que perceber que tem algo muito por trás disso, que não é colocar um questionamento, uma nova língua, um dividir para comandar, mas quem está por trás disso? A quem interessa? Qual é o dinheiro, o capital que está sustentando tudo isso? Não é do pobre, não é do preto, não é da classe média, não, não é. É uma elite globalista, elitista, que é o resquício de uma alta burguesia que nunca quis e não vai perder o poder, e que está se infiltrando em todo lugar, tá. Então, tudo isso acaba por piorar a situação, não só da classe média, como dos próprios pobres, né, pode dizer, dos pobres, daqueles que estão precisando, né, que precisam da norma culta para ascender, que são incentivados a permanecer na informalidade como identidade e agora no assistencialismo, né, desestabilização de meios de produção, pesca, agricultura, tudo para poder colocar o quê? O rico. Então, como que esse governo não favorece o rico? Só favorece. Ele faz o discurso contra, mas não, né. O que que aconteceu agora há pouco tempo? Quem ele favoreceu? Com aqueles navios de cruzeiro, com aquele iate daquele indivíduo lá, aquele ricaço lá que não tem só os iates, né, gastando diesel à torto e direito para fazer um movimento verde. Aonde? Nem verde, nem, pelos pobres, nem, contra a fome, nada. Só loucura, o woke, só loucura de esquerda, desconectada com o real, parece que eles estão dentro de uma bolha, de um gabinete, e estão brincando de manipular uma realidade que nem eles mesmos estão acessando, nem conhecem, né. Mas com muito dinheiro, rolando por trás. Então, a gente pode reconhecer, e a gente reconhece, sempre reconheceu, que a injustiça, racial, de gênero, né, já vinha acontecendo, sim, mas não precisa fazer esse teatro todo. Não precisa não é assim que a gente faz. Não é criando línguas, jogando um contra o outro, criando banheiros, forçando, entradas em banheiros, violentando pessoas, porque aí, assim, se o direito é para todos e eu estou reivindicando o direito de mais um, eu tenho que criar aquele espaço, isso que é incluir. Eu tenho um banheiro masculino, tenho um banheiro feminino, agora tenho que criar o espaço do outro banheiro, e não impor.
né. É como a escola que diz que é inclusiva e coloca pessoas que precisam de um apoio diferenciado, que são os autistas, que são, às vezes os TDAH, tem que pagar profissional especializado para ajudar essas crianças e não incluir na mesma turma com professores que não estão formados para isso, e eles não são obrigados, porque nada disso é passado, e que não se tem ainda nada muito sistematizado, e aí enfia lá e como é que fica? É uma criança batendo na cabeça ali, daqui a pouco um brigando com o outro, né, sem nenhum conteúdo. Então, isso é contraproducente, isto é mais oneroso, isto é falso, isto é mentiroso, isto é enganador. Até quando a gente vai ficar com isso? Consciente, sabendo, um vídeo, outro vídeo, um canal, outro canal, outras pessoas, sei quê, e o povo está querendo que isso aconteça de cima para baixo, como se fosse um Deus que desce. Já me perguntaram hoje: "E a hierarquia deixa isso? E onde está Deus e tudo?" Ainda. E a mesma coisa que eu falasse para o maluco, o for doido: "Cadê a nave? Cadê os seres extraterrestres? Cadê que eles não interferem?" Gente, para, somos nós. Nós que temos que fazer algo, além de falar, de tomar atitude, de negar, de não ir, de boicotar. Tem que boicotar determinados produtos? Vamos boicotar. Tem que boicotar aquela eleição? Vamos boicotar. É desobediência civil. É o que a gente está vendo, aconteceu lá no Nepal, aconteceu agora no México, aconteceu lá na Argentina. Gente, tem que fazer alguma coisa, não que seja com violência, não que seja a favor disso, mas protestos, a gente já fez alguns movimentos grandes de protesto, mas a mídia fala, mas a mídia sempre foi assim, ela bota aquilo e fala assim: "Tem 2.000.000 de pessoas, 500.000 pessoas no máximo foram lá", ela chama o pessoal de imbecil. Mas eles vão imbecilizando para uma repórter dessa que dá vontade de dar muito, né. Fala: "Minha filha, a pessoa está vendo que é mentira". Ou então aquele movimento lá que o psicólogo Boulos, ele deve fazer psicologia da galera, né, do MST. O psicólogo Boulos que ficou lá com medo de gato pingado, acabou transformando em show para poder vir mais gente, aí acaba tendo sanduíche, bebida e outras coisas para o pessoal ir, e você via os buracos todos, não era aquela massa de gente, e eu já participei, porque eu sou do tempo das diretas, que ia desde a Candelária até a quase ali o Ministério da Guerra, quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando, né. E ali na avenida, né, Presidente Vargas, lotada, isso é um movimento de muita gente, pelas diretas, né, porque era para acabar com a ditadura. Mas tem que insistir, insistir e cobrar de deputados, e cobrar de senadores, cobrar, porque eles vão pedir o voto. E aí olhar assim: "Você votou em quê?" Tem que saber. Principalmente esse pessoal que está aí em cima do muro, né. E tem uma expressão que diz: "Porque não és frio nem morno, né, nem frio nem quente, és morno, eu te vomitarei de minha boca". É uma profecia que tem, que está lá no Apocalipse, tá. Então é isso, o pessoal neutro, né, marrom ali, cinza, que fica ali meio bege, né, aonde dá mais dinheiro, aí eu voto. Poxa gente, falta de vergonha. Então a gente não pode votar nos caras desses, né. A Academia Brasileira, então a gente não vota, mas a gente pode boicotar o livro da mulher, a gente pode boicotar a porcaria desse preto gays, né, como outras besteiras também. Então, assim, se eu tenho que falar com linguagem neutra, porque estou falando com pessoas que exigem isso, que até agora eu não vi, não conheço, conheço pessoas gay, lésbicas, gays, né, trans, nunca reclamaram da minha linguagem, nunca. Mas o dia que falasse, eu só ia parar de falar. Ué, eu preciso falar? Eu não preciso? Aí eu vou evitar de falar. A pessoa vem falar comigo, uhum, 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 né. Agir.
toma atitude. Agora, isso impacta a religiosidade? Sim. Impacta a espiritualidade? Claro. Nós somos ser de linguagem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o logos. Então, quando eu mexo na linguagem, quando eu mexo no meu mental, quando eu mexo nessa estrutura, eu mexo no meu emocional e eu mexo na minha possibilidade de ascensão, de subir, de evoluir, de até me deixar tranquila, porque eu tenho que ter uns entendimentos para me trabalhar. A própria psicologia lida com linguagem, a psiquiatria nem tanto, mas a psicologia seria isso. É a filosofia, é a literatura, é o direito, né, e toda uma linguagem que a gente tem de interação, de comunicação. E isso fala da minha espiritualidade também, tá. Eu me defino pela minha linguagem, que é a minha expressão aqui e agora, não só meu corpo, como a minha linguagem, certo? Então vamos parar para pensar, vamos questionar, vamos agir, porque espiritualidade prática é uma ação contra um sistema que está moldando você, querendo controlar o quê? Seu pensar, o seu sentir, o seu gosto. Você agora vai comer assim, você agora não vai gostar disso. Agora você vai vestir a roupa que eu quero. Não deixem. Espiritualidade é também expulsar os vendilhões do templo. Expulsem todos aqueles que estão errados de sua vida. Não precisa fazer guerra lá fora, mas você vai expulsar da sua mente, do seu entorno. Não quero mais. E é isso que você tem que fazer, ok? Até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.